não é mais possível atitudes dúbias. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com o seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular. Merecem o nosso respeito. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. Nós precisamos de paz institucional. Nós precisamos de ter prudência. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, gravado num feriado, quinta-feira, 11 de junho, nós vamos discutir 3 assuntos. Primeiro, o voto proferido nesta quarta-feira pelo ministro Edson Fachin no inquérito das fake news. Fachin votou pelo prosseguimento das investigações e esta deverá ser a conclusão do plenário do STF nessa próxima semana. O segundo tema do programa de hoje é a liminar, também do ministro Fachin, que impôs restrições às operações policiais no Rio de Janeiro neste período de pandemia do coronavírus. E o terceiro assunto será a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que obrigou o Ministério da Saúde a divulgar os dados de mortes e de infectados pelo novo Covid, pelo novo coronavírus. O Ministério havia parado de fornecer esses dados, argumentando que estava promovendo melhorias e acertos na metodologia, mas ninguém, muito menos o ministro Alexandre de Moraes, acreditou nessa versão. E ao final do programa, como sempre, nós vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão que consideramos a mais importante da semana. Vamos com o time completo hoje do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. E eu começo por você, Juliana, para discutir o voto do ministro Fachin no inquérito da fake news. Acho que nenhuma surpresa para nós, né, que já havíamos discutido no programa anterior, que essa devia ser a tendência do plenário, mas queria que você fizesse a sua análise. Olá, Recondo, olá, Diego, olá, Tomás. O voto do ministro Fachin ontem foi bem na linha do que a gente já tinha comentado na semana passada. Ele foi bastante enfático com relação ao princípio acusatório, disse que a competência investigatória do Supremo era excepcional e atípica, mas defendeu o prosseguimento do inquérito desde que respeitados certos limites, mas que ele não delimitou com tanta precisão assim, de maneira que parece que o inquérito, da maneira que vem sendo conduzido, está sendo considerado válido ao seu ver. Ele teve algumas falas que foram bastante duras com relação à inadmissibilidade da defesa, né, do fechamento do Congresso, do fechamento do Supremo Tribunal Federal e da defesa da ditadura. Então, nesse sentido, ele manifestou uma posição contra esses atos e disse, inclusive, que não existe liberdade de expressão nesses casos, né? Que as pessoas que defendem essas atitudes, elas têm que saber que vão enfrentar a justiça constitucional do seu país, como ele colocou. Diego, queria ouvir você também uma análise sobre a posição do Fachin e continuidade desse processo. O que você observaria nessa nossa primeira rodada aqui da conversa? Felipe, 2 coisas que eu queria destacar rapidamente. Oi, Tomás. Oi, Juliana. Primeiro, é interessante que o ministro Fachin tenha já proposto no voto dele, de uma forma muito rápida e direta, que o julgamento da liminar, na verdade, seja julgamento do mérito. Isso é interessante porque, em tese, esse é um poder que um relator tem, num caso como esse, de aguardar o julgamento da liminar e ainda ter nas mãos a possibilidade de levar o mérito para julgamento mais para frente. Como esse é um inquérito que tem se demonstrado, esse inquérito tem se demonstrado ser muito sensível em termos de sentido, né, e o quão explosivo ele pode ser, para que lados, de acordo com a conjuntura, isso tem variado muito. Então é interessante que o ministro Fachin tenha já determinado que o mérito seja julgado, o que pode ser um juízo feito pelo ministro Fachin e por outros ministros, talvez, de que esse é o momento de dar uma resposta clara de uma vez só do tribunal para essa questão, né? Não ficar em aberto ainda o julgamento do mérito lá na frente. Então esse é um primeiro ponto interessante. Além disso, acho que
é interessante separar dois tipos de problemas, né, que a Juliana mencionou na fala dela. Digamos, quando usar esse inquérito e como usar esse inquérito, né? Em que ocasiões o uso desse instrumento se justifica e como ele se justifica no detalhe, como é que é o procedimento a ser seguido. Com relação ao primeiro conjunto de questões, o que eu acho interessante é que o ministro Fachin enfatiza como justificativa para quando esse inquérito pode ser usado, algo que ele menciona, mas não desenvolve, que é a inércia de outras instituições, certo? Isso aparece no voto dele algumas vezes. Então, por exemplo, que o Supremo, dado que as outras autoridades, os órgãos que deveriam apurar uma eventual ameaça ao Supremo não agiram, então se justificaria o uso dessa competência. É interessante pensar que, né, uma competência que se usa, que ela é cabível ou não, dependendo do comportamento de outros atores. O inquérito pode ser usado quando o Supremo não for suficientemente protegido por outros atores, a Polícia Federal, o Ministério Público. Eu fiquei curioso quanto a esse ponto, porque isso tinha aparecido num texto seu, Felipe, no Jota, há algumas semanas, né? Essa relação que não tinha aparecido até então na imprensa, de tentativas do Supremo de acionar a Polícia Federal e o Ministério Público para investigarem esses atos. O ministro Fachin fez referência a isso, mas não há nomes, não há datas, não há... Então, é interessante imaginar que essa é uma acusação séria, né? Isso é um problema sério que aparece ali na decisão, ele é mencionado, mas não é desenvolvido. Eu queria começar destacando isso. Tomás, você, o que você destacaria nesse nosso início aqui sobre o voto do ministro Fachin? Olha, acho que tem basicamente as mesmas coisas, mas eu quero falar em mais detalhe, né? Então a gente tem que lembrar que o que está sendo questionado não é o artigo do regimento, né? O artigo do regimento diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará o inquérito, né? Não está discutindo se isso é constitucional ou não. Eles basicamente dão de barato que caso ocorra infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. O que acontece é que esse caso não se trata de algo que ocorreu fisicamente na sede, né? Então, por isso, o que eles estão questionando é a portaria que instaurou o inquérito, que dá uma interpretação ampliativa para esse significado de na sede, para coisas que acontecem na internet, né, em rede, e que são voltadas contra os ministros do Supremo e contra a instituição como um todo, também ocorreriam virtualmente na sede, portanto, autorizariam. Então, é isso que está se decidindo aí, né? E é exatamente em relação a isso que eles invocam a noção de autodefesa, né? Parece que é importante para o ministro Fachin que todo poder tem que ser capaz de defender as suas prerrogativas, o cumprimento das suas decisões, e isso seria análogo a isso. É algo que acontece virtualmente, mas é como se tivesse acontecido dentro do tribunal, né? Assim, ele faz analogia da mesma maneira que alguém que resolve interromper um julgamento, a polícia do tribunal pode pegar essa pessoa, né, prender essa pessoa, entregar essa pessoa eventualmente para uma punição, fazer os atos preparatórios para essa pessoa ser punida legalmente. E relacionado a isso, eu acho que tem o ponto da inércia que o Diego destacou, e eu até tinha separado para ler esse parágrafo do voto, porque eu acho que é um parágrafo curto. Realmente ele não entra em detalhes, mas talvez seja o coração da justificativa. Se é excepcional, essa excepcionalidade parece ter a ver com essa inércia, né? Então, o que o ministro Fachin diz pois bem, é esse o predicado essencial, o equilíbrio e estabilidade entre poderes, reclamando a necessária atuação da competência institucional para preservar a supremacia da Constituição. Constata-se, em caso, inequívoca ausência de atuação esponte própria dos órgãos de controle com o fim de apurar o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito. Emerge daí a incidência do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na omissão dos órgãos de controle averiguar, no limite da natureza da peça informativa, lesão ou perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito, né? Então, parece que isso é muito importante para por que excepcionalmente se pode abrir isso em relação a algo que não aconteceu propriamente na própria sede do tribunal, até porque o regimento diz que mesmo quando acontece na própria sede do tribunal, existe essa faculdade, né? Essa faculdade do presidente estar ao inquérito, mas ele poderia também
determinar que isso fosse feito pelas instituições investigativas normais. Então, acho que isso me chamou muito a atenção também. Só fazendo uma lembrança aqui, o inquérito foi instaurado ano passado, diante de vários ataques que o Supremo vinha sofrendo. Alguns deles, o ministro Toffoli dizia, não vieram a público. Houve ameaça de bomba, ameaça de morte, afora toda a rede de fake news que já vinha atuando contra todos os ministros, inclusive já durante a campanha eleitoral, com aqueles ataques à ministra Rosa Weber, por exemplo, que foram repudiados pelo ministro Celso de Mello. E o ministro Toffoli, reservadamente, sempre disse que essa era uma arma de defesa do tribunal e que não havia outra opção. Também é bom lembrar que quando a Procuradora-Geral da República, na época, Raquel Dodge, deu um parecer pelo arquivamento do inquérito, ela disse, não, arquive-se e nós vamos instaurar um inquérito, a PGR vai instaurar. Mas onde é que a PGR estava naquele momento que não tinha visto aquilo? Ela foi acionada, a PGR tinha sido acionada e não fez nada. Então, as instituições também não passaram confiança para o Supremo de que elas iam agir. E aí o ministro Fachin menciona, como você disse, Tomás, mas eu acho que não poderia também fazer tanta referência, acho que o tribunal não quis fazer, para levantar essa lebre. Sofremos uma ameaça de bomba, sofremos isso, sofremos aquilo. Então, acho que eles não quiseram também detalhar nesse sentido, por essa razão. E a gente já vinha falando, né? Diga. Mas desculpa, mas a gente tem uma situação em que o Procurador-Geral da República está sentado no plenário ouvindo isso, né? E no mínimo fingindo que não ouviu. Então eu só chamaria atenção para... Não estou falando de detalhar os atos desses ataques, eu estou falando detalhar a inação, aparentemente, das autoridades responsáveis, dentre as quais estaria o Ministério Público, que está ali sentado, atuando nesse próprio processo em que isso está sendo dito, por escrito. Claro. Mas lembrando que quando o inquérito foi instaurado dentro do plenário com o PGR do lado também, e ouviu aquilo absolutamente calado, não mencionou absolutamente nada no momento, e o inquérito vem transcorrendo. Agora eu queria voltar a Juliana para falar de alguns limites que o ministro Fachin mencionou no seu voto para que essa investigação continue. Queria te ouvir, Ju. Eu vou detalhar um pouquinho quais foram esses limites que ele colocou e vou contrastar com as medidas que o Supremo tem tomado, porque eu acho que corrobora aquilo que a gente já falou, que esses limites que ele estabeleceria não iriam contra ao que já está sendo adotado pelo Supremo, portanto, reconhecendo a validade do inquérito, né? O primeiro seria que o procedimento fosse integralmente acompanhado pelo Ministério Público. Isso foi um pedido do Ministério Público, que vem sendo reiterado com mais ênfase mais recentemente dentro do processo. E é interessante que logo ao fim do voto do ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, a pretexto de fazer esclarecimentos de fato, listou uma série de oportunidades que o Ministério Público teve de se manifestar nos autos, de ter vista dos autos, etc. Então, de alguma maneira, ele já adianta, né, o que seria a resposta a um limite desse tipo. E a resposta seria, olha, isso já está sendo oportunizado. O segundo limite que o Fachin colocou é a observância da súmula vinculante 14, que, na verdade, ela garante que os investigados tenham acesso ao processo. E, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes também já esclareceu isso, de que os investigados estão tendo pleno acesso aos autos do inquérito, embora seja sigiloso para o resto do público, né? Que era uma acusação, né, que estava recaindo também sobre esse inquérito. O terceiro limite colocado pelo ministro Fachin é restringir o objeto desse inquérito a manifestações que coloquem em risco o Poder Judiciário, que ameacem, né, os membros do Supremo Tribunal Federal, assim como os seus familiares. E o quarto limite é a observância à proteção da liberdade de expressão e imprensa, excluindo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, ainda que anônimos, desde que elas não façam parte de um esquema de compartilhamento em massa. E aqui a gente pode pensar que houve, em algum momento desse inquérito, toda a questão da censura com relação a reportagens, né, da revista Cruzoé e do site Antagonista, que foi também revogada num determinado momento pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, de alguma maneira, todos esses limites já foram lidados, digamos assim, ao longo do inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda que alguns deles mais recentemente, né?
mais recentemente ele esclareceu alguns pontos, mas parece que o ministro Fachin ele não impõe nada novo. Ouvindo os ministros, a gente perguntou depois do julgamento, dessa sessão da quarta-feira, do primeiro voto do ministro, né, o que mudava no inquérito? E todos eles disseram, absolutamente nada. O inquérito vai continuar do mesmo jeito. Fica uma impressão de que o ministro Fachin deu uma saneada no processo. Mas não, absolutamente nada. É um recado de que, no eventual novo caso nesse sentido, essas regras deveriam ser seguidas. Mas nesse caso está tudo em ordem pelo voto dele e a investigação vai continuar da mesma forma. Diego, você? Só detalhando 2 pontos no que a Juliana falou. Primeiro, no que o Tomás falou, na verdade, esse argumento de que hoje na internet, né, a gente tem que repensar o que significa um crime acontecer na sede do tribunal, é interessante que a internet tem um papel ambíguo nesse voto, né? Por um lado, eles querem dizer que o físico já não é mais tão importante para certo tipo de crime, já que, afinal de contas, na rede mundial de computadores é preciso, nas palavras do ministro Fachin, usando o plenário virtual, as sessões remotas do plenário físico, ele, como exemplo, ele diz que a presença recebeu nova significação. Certo, só que aí ele também usa o argumento de que, citando jurisprudência, aplicando a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que certas ameaças se consumam no local onde a vítima toma conhecimento delas. Me parece que tem alguma contradição, uma tensão entre as duas coisas aí, né? Porque tem uma imagem que quer desterritorializar a questão, dizendo, não, a sede do tribunal, na verdade, é o Brasil, é a internet, tem uma certa ambiguidade nisso aí, mas de outro lado... Misturam, inclusive, com dizer que a jurisdição é nacional, né? Sim, exatamente. Misturadas. A internet é mundial, a jurisdição é nacional e soma-se essas coisas, mas enfim... Não, exatamente, não está esclarecida a relação entre isso, a jurisdição e território nacional, você tem toda a razão, a internet já desterritorializa tudo, mas ao mesmo tempo que ela desterritorializa no voto dele, ela parece, há essa analogia com o crime de ameaça, como se o ministro do Supremo abrisse no celular dele a ofensa dentro do Supremo, e aí ele diz, opa, eu fui ameaçado aqui, então é como se eu estivesse dentro do Supremo. Isso tem que ser resolvido, me parece, no julgamento plenário, né? Afinal, a internet desterritorializa ou é porque a ameaça se consuma quando os ministros ficam sabendo de alguma forma quando eles estão trabalhando no tribunal? Diga, Tomás. Não, mas eu acho que é uma mistura. Você tem toda a razão de chamar atenção para isso, que é uma mistura de uma questão de competência territorial que você está falando, né? Qual vai ser a polícia, qual vai ser o Ministério Público, né? Qual que vai investigar. Então é claro que assim, se nós, pessoas físicas, estamos sendo atacados pela internet, a quem que nós vamos recorrer, né? Onde aconteceu esse crime? Então é onde está, digamos, a vítima. Mas eles levam isso de onde está a vítima, no caso em Brasília, né? Imagino, a maioria deles moram lá, no tribunal, né? É uma localização muito específica que abre toda uma competência específica para esse inquérito. Então eles pegam um tipo de decisão do Supremo e do Judiciário que faz todo sentido no ambiente de crimes da internet, que é considerar que ela ocorreu no domicílio da vítima, digamos assim, né? A gente nem sabe onde está quem cometeu, e transformam em, é no domicílio da vítima, no caso, a sede do Supremo Tribunal Federal. E daí isso dá uma competência específica que não existe em todos esses outros casos, né? Sim, não sei se você queria falar outra coisa, porque eu tinha um comentário sobre a Ju. Não, eu tenho uma coisa agora sobre o que a Juliana falou, dos limites, que tem a ver com isso, que como você colocou, né, mistura uma questão de competência com a vítima, com onde se consuma o crime, e justamente por isso, aí surge, nessa confusão, surge o problema de que esse inquérito estaria criando um foro privilegiado para a vítima, né? A vítima com foro privilegiado. Então, já que o ministro Supremo é que é a vítima, se aplicaria então esse dispositivo e o próprio Supremo teria que, de certa forma, poderia utilizar esse tipo de instrumento para investigar. E aí é interessante que também, na linha do que a Juliana falou, o ministro Fachin destaca, né, citando o próprio PGR, que tudo bem, quando o inquérito foi iniciado, a gente não sabia se tinha pessoas com foro privilegiado, mas agora a gente sabe que tem, então tudo bem. Né? Mais uma coisa que estava confusa no início e se resolve com o tempo. Né? O que se descobriu agora permite dizer que tem aí 10 pessoas, segundo o voto do ministro Fachin, que estão, que de fato seriam
investigados com foro privilegiado e que, portanto, o Supremo e a PGR seria o espaço onde essa investigação e a persecução penal aconteceria. Ótimo. Isso sobre você só descobre depois, eu queria complementar o que a Ju chamou a atenção, que é essa noção de não é para... Não diz respeito à imprensa e a mensagens de WhatsApp e coisas assim, a não ser que esteja relacionada com redes de financiamento para ataque ao Supremo. A questão é que você só descobre se tal não está relacionado depois que você faz a busca e apreensão e você investiga, né? Então ela pode até ser muito importante, sei lá, num segundo momento, para o desmembramento desses inquéritos, para o que continua, o que não continua, o que fica com o PGR, o que é denunciado, o que vai para outro processo individual, mas na prática, na medida que a gente está falando dessas foi polêmica, que gerou, né, reações que a gente viu das medidas de busca e apreensão da semana anterior, a gente só vai saber se tem rede ou não depois que elas são feitas. Isso não é um motivo para não ter... Claro que você pode dizer que tem que ter uma suspeita disso, pelo menos. Mas a suspeita vai se confirmar ou não só depois da verificação. Então eu acho que isso, de novo, é um limite, mas é um limite que na prática quem vai controlar, em grande medida, é o relator do inquérito, no caso do ministro Alexandre de Moraes, como são as outras, né? Esses parâmetros, eles... Além deles não serem parâmetros difíceis de serem seguidos, eu diria, parâmetros que de fato talvez estejam realmente sendo seguidos, o ministro Alexandre de Moraes declarou que todas essas coisas que foram indicadas pelo ministro estão sendo feitas, mas a questão é que se elas não forem, ou se elas não forem marginalmente, se pontualmente tiver algum desvio, isso vai virar um questionamento em caso concreto no inquérito. Né? A sede do DPF não vai verificar o ato específico em que isso aconteceu ou não. E daí a capacidade de controle disso pelo tribunal, eu diria que é limitado, o relator vai ter grande autonomia para determinar isso, até porque tem também um outro paradoxo nisso, que o tempo inteiro eles falam sobre os parâmetros necessários para a condução do inquérito, mas muitas vezes eles também chamam a atenção para o fato de que nulidades no inquérito, vícios do inquérito são sanáveis, porque como a gente ainda não está, né, na parte processual propriamente, não existe denúncia ainda, várias dessas nulidades de produção de prova que poderiam existir, irregularidades na participação do MP ou não, são todas sanáveis eventualmente. Então são parâmetros, mas são parâmetros que em que medida de fato poderiam gerar uma nulidade? É uma pergunta, mesmo que teoricamente. A segunda é, será que o Supremo vai declarar nulidades num inquérito aberto para protegê-lo de ataques institucionais? Né? É claro que, e com razão, em certa medida. É claro que o tribunal está preocupado com esses ataques, mas a capacidade de controle do próprio tribunal sobre qualquer desses desvios pontuais com consequências tão grandes, é difícil imaginar que isso funcione. Na prática, o que eu acho que está acontecendo é uma confiança de que, de maneira geral, seja em geral que o ministro que esteja encarregado disso vai conduzir o inquérito de maneira geral, que se tiver um erro pontual ele é sanável, e uma confiança específica no que tem sido feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu vi, por enquanto, é um tribunal que está se unindo em torno dessa confiança. O ministro Toffoli abriu esse inquérito, que foi polêmico no momento, entregou a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está comandando esse processo, e o tribunal agora se uniu, parece, para validar o que está acontecendo. Por isso que eu acho que pode ser muito complicado. Eu fico pensando se vai ter um voto vencido a gente especulou isso no episódio anterior, e o quanto qualquer voto vencido que a gente tenha nesse caso vai ser muito explorado em ataques contra o tribunal. Né? Então tem exatamente esses ataques que o tribunal tem sofrido e esse inquérito serve para protegê-lo. Qualquer voto vencido nesse processo eventualmente vai ser munição para mais ataques, exatamente o tipo de ataque que eles estão preocupados. Só uma adição, um outro exemplo de uma coisa que aparece no voto, que é importante na argumentação do ministro Fachin, mas que não existia há um ano. Ele reserva um lugar central para o fato de que esses fatos, essas mensagens falsas que são repassadas, incitam desobediência ao tribunal. Né? Isso, não me lembro disso ser uma questão quando o inquérito foi aberto. Né? Essa é uma questão de hoje. Né? Então, acho que mais um exemplo de uma coisa que não estava na origem, não está no passado do inquérito, mas está no presente que o Supremo está vivendo, em parte por coisas que foram também descobertas no inquérito que reforçam esses pontos também que o Tomás mencionou. Fazendo um comentário aqui adicional a tudo que vocês já disseram, me parece que o voto do ministro Fachin ele pegou toda a obra, ele conhece a obra, nós sabemos que a investigação já chegou a apontar que existe uma rede,
que tem comando, que tem financiadores, que tem um núcleo político, que mais ou menos naquele esquema do mensalão, núcleo político, financeiro, operacional. Isso já está dado, os ministros já sabem disso, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já tornou isso certamente público para alguns deles. Então ele pega tudo que já tem, tudo que já se conhece, como o Diego mencionou agora, ameaças de desobediência à decisão do tribunal, e ele inclui no voto. Ele fez um voto, na minha singela opinião, bastante amoldado ao que existe e que está dado no inquérito. Então, quando se fala que o ministro impôs limites, ele não impôs limites, ele está simplesmente descrevendo qual é o limite do inquérito que já está transcorrendo, e o ministro Alexandre de Moraes vai deixar isso ainda mais claro quando ele votar na próxima semana. A sessão deve voltar na quarta-feira pela manhã. Passamos já para o próximo ponto? Posso fazer só mais uma observação? Não, com base nisso que você falou, isso aí vem a dificuldade que é balizas para próximas vezes que isso acontecer, né? Um voto que é tão moldado a um caso que está em curso e que, de alguma maneira, legitima a partir do que está dado, como é que a gente aplica isso para casos futuros, né? Talvez, ok, vão existir algumas balizas, mas as circunstâncias vão ser totalmente diferentes, o que vai estar em jogo talvez sejam coisas diferentes. Então, é difícil imaginar como vai ser essa aplicação no futuro de um mecanismo que, como o ministro Fachin próprio reconhece, é excepcional, é atípico, etc. A minha dúvida também, insistindo nisso, Ju, será que a gente vai ter uma nova conjuntura tão parecida? Um presidente que, durante a campanha, fez várias críticas ao tribunal, uma rede apoiada por ele que o apoia com tantas críticas ao tribunal, o Supremo que vinha do momento fragilizado. Eu não sei se essa conjuntura se repete, a gente espera inclusive que não, mas é claro que essa sinalização é um precedente e, de fato, a gente não sabe como é que isso vai se estabelecer depois, e me parece, ainda voltando a esse ponto, que o ministro Fachin, ao já converter o julgamento da liminar no mérito, é assim: vamos tirar esse assunto da frente. O Supremo vai dar a palavra final, vai dizer que o inquérito o artigo do regimento é constitucional, que o inquérito está seguindo todas as regras e não se fala mais nisso. E a gente esquece que deixou uma polêmica para trás, né? Por mais que o Supremo decida dessa maneira, tem muita gente com bons fundamentos que vai dizer esse inquérito continua sendo absurdo. Mas vamos em frente. E aí eu queria explorar com vocês o outro ponto, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou vamos falar primeiro de Barroso. Barroso ou Alexandre de Moraes? Vocês elegem. O Alexandre de Moraes, essa decisão da divulgação dos dados, né? Divulgação dos dados do Ministério da Saúde. Vamos falar disso, então. O Ministério da Saúde interrompeu a publicação dos dados, dizendo que estava corrigindo e estabelecendo uma nova metodologia, mas o ministro Alexandre de Moraes foi acionado, e era evidente que isso ia acontecer, né? O ministro ia ser acionado para dar uma decisão sobre isso. E aí, o Ministério, no dia em que a decisão liminar foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, o Ministério anunciou que ia retomar a divulgação, mas é um governo que não tem a confiança do tribunal, né? Não tem uma ponte específica em um ministro da Justiça ou um advogado-geral da União capaz de convencer o tribunal de que as mensagens do Executivo e as decisões vão ser cumpridas ou vão seguir naquele pacto que se estabelece entre poderes, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão obrigando o Ministério da Saúde a divulgar, da mesma forma como vinha fazendo, os dados de morte por vítimas da Covid-19 e também de novos casos. E aí o Ministério retomou. E eu queria ouvir vocês sobre essa decisão, começando por você, Diego, que está com o microfone aberto. Vai contigo. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o Ministério da Saúde publicar, na mesma forma como vinha fazendo, os dados de morte e contaminação. Certo. Essa é uma decisão interessante pelo que ela tem de comum com o cenário que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, né? É um caso... muita coisa foi pedida, além do que o ministro Alexandre de Moraes, de fato, fez na liminar, mas o que ele fez na liminar é um caso relativamente simples, né? Ele alega que é uma violação à ideia de publicidade, e o que ele determina é bastante limitado, é só, inclusive está em caixa alta no voto, né? É só fazer exatamente o que já vinha fazendo.
Agora, veja que o pedido da ação é muito mais ambicioso que isso, né? O pedido praticamente escolhe a fonte da planilha que o Ministério da Saúde tem que divulgar, né? Estou exagerando aqui, mas ele diz como que os dados têm que ser divulgados. Ele diz, por exemplo, o horário tem que ter até às 7h30 tem que ter a divulgação, né? Ele pede vários cruzamentos diferentes com os dados. Ele determina, um dos pedidos aqui, o Poder Executivo Federal se abstenha de instituir propaganda que desinforme de qualquer forma a sociedade a respeito dos riscos da doença. Então, um pedido muito mais amplo que ecoa outras coisas que já tinham sido levadas ao Supremo desde que a pandemia começou. Mas a decisão em si do ministro Alexandre de Moraes é bastante limitada, no sentido de que, né, é bem mais próximo do que tipicamente você imagina que é controle de constitucionalidade, né? Então, há um ato do poder público, um ato normativo, um ato do poder público, que se você quer saber se poderia ter feito o que fez ou não. E a pergunta respondida, no caso, não poderia deixar de divulgar os dados como vinham sendo divulgados. Então, me parece uma decisão relativamente limitada, especialmente se você compara com o que foi pedido. Seria interessante imaginar como que esse pedido vai ser enfrentado pelo tribunal no futuro. Eu acho que tem pouca chance de prosperar, dada a grande ambição que está embutido em vários desses detalhamentos que o pedido pede de como os dados têm que ser divulgados, quanto têm que ser divulgados, mas a decisão foi modesta. Tomás, antes de passar a palavra a você, só lembrar que o Ministério já vinha atrasando algumas divulgações, e o presidente da República falou, o Jornal Nacional não vai ter mais essa notícia, etc. Então, parecia e dava toda a pinta para os ministros do Supremo que era, de fato, uma manobra. E volto a dizer, é uma falta de confiança dos ministros, há uma falta de confiança nítida dos ministros do Supremo no Executivo, especialmente no Ministério, que está com o interino. Então, parecia uma política de negligenciar informações, e aí aquela decisão fácil, né? Aquela decisão fácil que o Tomás sempre menciona. Essa é uma típica decisão de 11-0. Mas desculpe, Tomás, vai lá. Eu acho que tinha a ver com isso. Eu ia só chamar a atenção. Acho que assim que o governo anunciou isso, todo mundo que acompanha o Supremo, minimamente, imediatamente falou: vai ter uma ação hoje mesmo ou amanhã, vai ter uma liminar. Era um caso que era absolutamente previsível que isso ia acontecer. O que chama atenção é o governo fazer coisas como essas, né? Inclusive, não se preocupar. Acho que mesmo que ele tivesse, digamos, que essas pessoas falassem de menos, não falassem tanto quanto elas falam, não deixassem tão expresso e tão claro as suas intenções, né, que torna ainda mais fácil esse caso. Então, mesmo que esse caso tivesse um certo verniz jurídico e uma certa descrição, um jogo de cena, digamos assim, mesmo assim seria um caso fácil, seria um caso que é muito tranquilo, né? Mas nota que nem isso tem, em primeiro lugar, e nota que, claramente, se a gente sabe isso, eu imagino que as pessoas dentro do governo, pelo menos algumas delas, também sabem. Então, acho que a gente também nota que o governo não tem nenhuma preocupação em fazer coisas que, claramente, dali 1 ou 2 dias vão ser derrubadas. O quanto isso é indiferença, né? O quanto é essa estratégia, né? O quanto, na verdade, o conflito constante e o tribunal... alimentar essa narrativa de um tribunal ativista que controla demais, que não deixa o governo, o executivo governar, talvez seja útil e interessante para as bases do presidente. Mas se a estratégia ou não eu não sei. Se é só descaso, eu não sei. Mas claramente é pelo menos uma das duas coisas. Não sou eu que vou dizer se esse governo tem estratégia. Essa é uma estratégia ou não, por isso são os debates constantes que a gente tem tido desde que ele começou, o quanto é desorganização, o quanto é descaso e o quanto tem um quê de estratégia aí nesse conflito permanente com o tribunal. Só um ponto adicional, a gente pode imaginar que num caso como esse, né, ele ficaria difícil se o governo desse uma história mínima, plausível, de por que faz sentido, né? Claro que foi o contrário disso. As declarações do presidente Bolsonaro apontam para o contrário de qualquer justificativa, mas ele ficaria difícil não só se houvesse a ausência dessas declarações que mostram uma finalidade espúria para a medida, mas se houvesse uma história mínima. O governo não consegue apresentar uma história mínima
E juízes que têm preocupação com governabilidade, né, como a gente já comentou aqui várias vezes, o Supremo não é insensível a esse tipo de problema. No fundo, eles só precisam de uma história que faça sentido, para dizer, olha, tem uma controvérsia, tem uma política pública aí, se vai ser às 7 da noite, 8 da noite, se a razão é essa, é boa, tudo bem, mas nem isso, né? Nem a história mínima está aparecendo nesse tipo de medida. Diego, isso é uma coisa que acho que faz todo sentido, é muito importante, e vamos falar em linguagem jurídica, né? A gente não está nem falando quando a gente compara cortes, níveis de controle, o que tá, né, o termo técnico que você está falando o controle é de racionalidade básica, né? Ninguém não precisa entrar em sopesamento, em colocar um valor contra o outro, em proporcionalidade. A gente sabe, não que o Supremo necessariamente use esses níveis e distinga esses níveis precisamente com frequência. Mas o que a gente está falando é um caso simples também, porque basicamente tem uma dificuldade de se enxergar qualquer razoabilidade mínima na medida. E daí realmente fica muito fácil. Eu só acrescentaria na linha do que o Tomás colocou, né? Qual é a utilidade de uma medida dessa para o governo, no sentido de estratégia ou alguma coisa do tipo. Também é interessante pensar qual é a utilidade dessa decisão para o Supremo, né? No sentido de se reforçar como uma corte que garante o acesso à informação, que garante, de outro lado, a proteção de dados, nos casos que foi chamado a discutir. Então, esse período, né, da Covid, da pandemia, o Supremo ele tem se consolidado como uma corte que atua nesses temas, né, de dados, acesso à informação, e sempre a favor dos direitos fundamentais, seja para proteger os dados dos cidadãos, né, como no caso lá do compartilhamento de dados do IBGE, seja no caso de exigir a transparência do governo. Então, teve aquela decisão sobre a lei de acesso à informação e tem essa decisão agora. Então, tem uma utilidade para o Supremo também, que é se consolidar nesse papel, né? A gente vê esse encaminhamento permanente, né? O governo se atrapalhando também no discurso, porque o Diego mencionou, não tem uma história mínima. O Ministério da Educação até tentou fazer uma história, mas quem confia? Quem confia no ministro que é interino? Quem confia no ministério que já teve 2 ministros em meio a uma pandemia? Com o presidente da República dando recados em sentido oposto, e com os militares que integram o Palácio do Planalto, e a gente viu várias manifestações nesse sentido, sempre contestando os números, sempre, inclusive, contestando o uso pelos jornalistas e pelos jornais desses números, sempre falando, tem que dizer o número de recuperados. O número de recuperados é mais importante que o número de mortos. Então, a gente sempre viu uma dificuldade dessas pessoas lidarem com esses números. Então, a história está dada. A história eles não gostam dos números. Tomás, desculpe. Não, só lembrando, você falou Ministério da Educação, né? Eu achei que queria dizer da Saúde. Sim, da Saúde. E a outra coisa, não que a da Educação esteja bem, ou gere confiança, mas no caso era da Saúde. E sobre o continente de dados que a Juliana mencionou, é muito importante lembrar realmente que, de novo, a gente já tinha chamado a atenção para o quanto aquela medida provisória era mal elaborada, era frágil, o quanto era um caso fácil, não só por dizer respeito a direitos fundamentais e o Supremo ter essa atuação nesses temas, mas pelas deficiências da medida provisória, né? A gente falou aqui na época e eu acho que a gente continua afirmando, se essa medida provisória for melhorada no legislativo, né, e até ela se ela for eventualmente transformada em lei, melhorada, eu não vejo um Supremo atuando contra esse compartilhamento de dados. Isso não vem de uma postura do Supremo super protetora de dados pessoais. Isso vem de um governo que está pedindo dados de todos os cidadãos do IBGE sem explicar direito para que vai usar, quais que precisam, como que isso vai ser protegido, sem existência de uma agência para proteger isso. Daí, de novo, fica fácil. Fica fácil, especialmente numa situação em que é típica de cautelar, né? Uma vez compartilhados os dados, né, não tem como você colocar, usando a expressão popular, pasta de dente de novo no tubo. Então, é exatamente o tipo de situação que o tribunal tem que atuar imediatamente. Para o tribunal está fácil, certamente para o advogado-geral da União é uma tarefa hercúlea defender os atos do governo, né? E talvez hoje seja um dos cargos com mais dificuldade de lidar com o seu dia a dia, porque como é que defende
um governo com um discurso dúbio. Mas eu queria partir para outra decisão, eu inverti a pauta aqui, inclusive, mas chamar a Ju para falar da decisão do ministro Fachin sobre operações policiais no Rio de Janeiro em tempo de pandemia. Ju, o que você achou da decisão liminar do ministro Fachin? Vou contextualizar um pouquinho essa ação, né? Ela é uma ação que questiona a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E essa ação de relatoria do ministro Fachin, ela foi primeiramente encaminhada para o plenário virtual, para a decisão coletiva, né? Mas é uma ação extremamente ambiciosa, ela tem mais de 16 pedidos, os pedidos envolvem a elaboração de planos de redução de mortalidade, envolve, por exemplo, a disponibilização de ambulâncias na ocorrência de operação policial, envolve elementos ligados à perícia, à investigação, envolve inclusive o pedido de determinar ao governador do estado do Rio de Janeiro que se abstenha de se manifestar de maneira que incentive a letalidade policial. Então, são inúmeros pedidos, é uma ação, embora trate de uma questão muito urgente, uma questão que tem um elemento de controvérsia grande, ela foi levada ao plenário virtual e não à videoconferência. Então, eu já acho que é um elemento que traz alguma coisa para a gente pensar sobre como essa ação está sendo vista ou tratada no âmbito interno do tribunal, ou pelo menos pelo seu relator. A meu ver, eu imagino que talvez ele pensasse que seria uma vitória dessa cautelar no plenário virtual, que ficaria um pouco fora do radar e seria pouco, digamos assim, combatida ou sofreria pouca oposição, né? Então, esse é um primeiro elemento. Na ocasião, houve um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes e essa decisão, né, do final da semana passada, ela é talvez uma resposta a isso ou ela é uma decorrência disso, né? É uma liminar que vem a partir de um pedido relativo à suspensão dessas operações policiais em razão da pandemia. E é uma liminar que ela tem que lidar com esse pedido, ou ela se propõe a lidar com esse pedido ao mesmo tempo que não quer, ou diz que não quer invadir o que está sendo discutido na cautelar. E aí o ministro Fachin, ele diz, né, que essas operações elas têm que ser, em razão da pandemia, excepcionais, então elas têm que ser fundamentadas, explicitadas, né? Ele inverte de alguma maneira o ônus para a realização dessas operações e exige que isso seja justificado e apresenta alguns parâmetros ali que deveriam ou que devem abalizar essas operações, que estão mais relacionados talvez até o pedido principal que sequer ele estava concedendo na cautelar, que é essa elaboração de planos e de parâmetros para as operações policiais. E acho que também essa decisão que ele dá permite a gente pensar em quais são os efeitos externos dessa decisão, né? Então, começar aqui colocando esses dois elementos. Quais são os efeitos internos nessa dinâmica do plenário virtual, que tem um pedido de vistas e depois uma liminar, e quais são os efeitos externos de uma decisão que inverte esse ônus, mas não veda as operações e não coloca um limite tão assim peremptório para a ocorrência dessas operações policiais no Rio de Janeiro. Eu até insistiria com você, Ju, para perguntar o seguinte: você acha que essas restrições que o ministro impôs na decisão dele, e aí só fazendo esse parêntese, o julgamento começou no plenário virtual, Alexandre de Moraes pediu vista e ele vai lá e dá uma liminar. Você acha que esses parâmetros que ele impôs são difíceis de serem seguidos ou, novamente, assim como no inquérito de fake news, é algo que também já está dado? Recondo, a princípio, eles não seriam tão difíceis, mas dada a conjuntura, eles podem ter sim algum efeito, né? Que é um efeito mais relacionado à cobrança, né, da sociedade civil, de uma eventual responsabilização posterior, do que de fato barrar a ocorrência das operações. Então, há registros que no dia seguinte a essa decisão ocorreu uma operação policial no complexo do Alemão, que foi inclusive corroborada pela polícia, que de fato ocorreu e que não respeitou, digamos assim, esses requisitos de justificativa determinados pelo ministro Fachin. Então, talvez tenha algum efeito, mas talvez não seja o efeito
que pareça que ela vai ter, ou que a gente esperaria que ela fosse ter. Tomás, você quer comentar também a decisão do ministro Fachin? Acho que só reagindo a algumas coisas que a Juliana falou, acho que chamar a atenção que realmente os requisitos são basicamente procedimentais, né? Pede que essa justificação seja feita pela autoridade competente, que isso é o mínimo, com pandemia ou sem pandemia, né? As pessoas moram lá, a gente sabe esse tipo de disrupção e de efeito na vida das pessoas que vivem lá é normal, então a gente está exigindo o mínimo do mínimo, que é justificar por que aquilo acontece. A Juliana falou sobre como isso inverte o ônus, em certa medida, né? Ou aumenta o ônus, porque a pessoa tem que explicar por que excepcionalmente aquilo é necessário. E sobre a responsabilização, realmente, num mundo em que a responsabilização de autoridades públicas por condutas da polícia, da segurança pública, de fato ocorresse, isso seria um elemento muito importante, né? E, digamos que isso constitui uma prova para um processo futuro de responsabilização. Uma autoridade vai ter que dizer lá e justificar por que é necessário e é excepcional a necessidade dessa operação. Ela vai ocorrer. Vai ter potencialmente violações a direitos de algumas pessoas podem sofrer com isso, e daí essas pessoas vão poder atuar no Estado tentando responsabilizar essas pessoas, dizendo, olha, essa operação ocorreu, me gerou um dano, talvez inclusive a morte de alguém, a invasão da casa de alguém, coisas que não deveriam ter acontecido, aconteceram, sem cumprir essa exigência. A questão é que sem instituições que de fato funcionem para gerar essa responsabilização, isso não vai ocorrer, né? É um elemento num processo de responsabilização que talvez não sequer se iniciar, talvez não chegue ao fim. Eu imagino que no mundo ideal, o que a gente esperava é que da mesma maneira, né, que a lei de responsabilidade fiscal tornou todos os ordenadores de despesa muito preocupados, muito cientes com aquilo que eles fazem, preocupados com uma eventual responsabilização pela LRF, né? Esse tipo de exigência, no mundo em que a responsabilização acontecer, seria importante, seria uma prova importante num processo de responsabilização. Mas aí a gente tem que falar sobre as instituições de responsabilização, o quanto elas estão funcionando ou não estão funcionando, e o que o Supremo poderia fazer para tentar melhorar essa situação, né, que é muito difícil, porque a gente está falando de casos concretos, específicos, que talvez nem cheguem ao Supremo, ou se chegarão ao Supremo muito tempo depois, em sede de recurso, algo do tipo. Tenho só uma coisa para pontuar no voto do Fachin, uma mensagem substantiva que me parece que ele deliberadamente incluiu nesse voto, né? Ele está falando de maneira mais geral sobre as condições nas quais o uso de força letal é admissível. E em determinado momento da decisão. E me parece que é uma tentativa de dialogar criticamente, né, rejeitar uma proposta como a do Sérgio Moro e que o Bolsonaro defendia da excludente de ilicitude, né, excludente de ilicitude ampliada a partir de fatores subjetivos do agente de segurança, né? Então, se ele agiu sobre violenta emoção, justificada surpresa, justificado medo. O vocabulário que o Fachin usa na decisão é o tempo todo chamando a atenção para condições objetivas, protocolos, não importa, ele até diz, não importa a boa-fé do agente, né? O que importa é seguir protocolo, o que importa é seguir condições objetivas. Mesmo as exceções que justificam o uso de força letal são objetivas. Situações em que você é notoriamente descabido avisar antes de atirar, né? Ou seja, o tempo todo chamando a análise para fatores objetivos e para longe de estados subjetivos do agente de segurança. Isso me chamou a atenção. E sobre o ponto da Ju, né? É muito interessante, a Ju tem feito várias observações interessantes sobre como o plenário virtual tem afetado o comportamento estratégico dos ministros, mas cria um problema para a gente, que a gente já não consegue mais diferenciar facilmente, já era difícil, mas agora está mais difícil ainda você saber o que é. 1, não houve estratégia. 2, houve estratégia. 3, houve a tentativa de estratégia, mas deu errado, né? A gente fica sem conseguir diferenciar o que é um cálculo que deu errado do que simplesmente é dado que esse próprio ambiente é novo e os próprios ministros estão se adaptando a isso também. Eu
acho que esse ponto que o Diego ele traz, ele chama atenção para o fato de que talvez o Fachin ele tenha usado esse ponto, né, do diálogo, dos argumentos que ele coloca ali lateralmente na fundamentação, que talvez o ministro Fachin tenha aproveitado essa liminar para talvez marcar uma posição e tentar avançar minimamente alguma coisa que está parada em razão do pedido de vista. Então, uma maneira de pressionar o próprio tribunal e de garantir alguma eficácia para uma decisão que, na verdade, está parada por causa do pedido de vista. Então, nesse sentido, com relação à pergunta inicial, de alguma maneira ele garante alguma eficácia a mais do que teria do que se ele não desse essa liminar, e eventualmente isso pode ensejar até reclamações constitucionais e coisas do tipo. Outro ponto que eu queria chamar a atenção... Vou te pedir uma coisa. Apaga o teu som de novo e volta, porque ele deu algum problema. Sua voz está robotizada aqui para gente. Acontece isso, eu vou tirar o fone. Pronto. Vamos ver se vai. Tá ótimo. Tá bom? Então tá. Deu para ouvir o final do que eu falei? Repete. Pode repetir que é melhor. Vamos lá. O que eu falei é que essa observação do Diego com relação ao ministro Fachin trazer alguns argumentos laterais, né, importantes, mas laterais, nessa decisão, de alguma maneira é uma forma de avançar na eficácia dessa decisão, que foi interrompida em razão do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, de alguma maneira, ele avança nessa eficácia por meio de uma liminar monocrática depois de um pedido de vista e que talvez garanta mais efeitos do que simplesmente se ele não adesse. Então, a gente disse que ela é um pouco limitada, mas de alguma maneira ela pode ensejar reações, como, por exemplo, reclamações constitucionais ou algo do tipo. Eu queria chamar a atenção para quais são as perspectivas que a gente pode ter com relação a essa ação, né? 2 elementos que eu acho que são importantes. Essa ação, alguns dos pedidos dela se baseiam num caso em que o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da favela Nova Brasília, e que trata de 2 incursões policiais em que morreram pessoas, houve episódios de assédio sexual, inclusive, nos anos 94 e 95. E o ministro Fachin é um ministro que é extremamente deferente ao sistema universal e regional de direitos humanos. Ele traz essa decisão várias vezes nos seus votos, e isso eu acho que traz um elemento positivo, né, com relação a esse caso, né? Embora haja uma série de pedidos um pouco heterodoxos, existe um elemento bastante central, eu acho, sobretudo para o relator, que é a existência dessa decisão que condena o Brasil, nesse caso gravíssimo, que foi decidido em 2017. Agora, um elemento que talvez mitigue o prognóstico, mas que pode mudar, é que esse caso, o caso que mais se semelha a esse, que já foi julgado pelo Supremo, pelo menos que eu conheço, ou que eu me lembre, é a DPF 347, em que o Supremo declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, né, que havia pedidos também de elaboração de planos pelos estados e um plano nacional para resolver ou melhorar a condição do sistema prisional brasileiro e contribuir para o desencarceramento. Embora o Supremo tenha dado a decisão declarando o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, até hoje o mérito dessa ação não foi julgado. Então, apesar também da importância simbólica dessa decisão, né, ela não teve boa parte da sua efetividade garantida na medida em que o mérito não foi julgado, sobretudo essa parte dos planos, que também está presente nessa nova ação. Então, talvez isso indique que o Supremo não esteja querendo lidar com esse tipo de decisão estrutural, ou pelo menos não nesse momento, que são decisões que têm um potencial grande de impactar na realidade, que envolvem os outros poderes na sua implementação. Mas o Supremo, uma vez, já evitou decidir. Então, pode ser que novamente isso se repita. Mas, claro, isso pode mudar, essa disposição dos ministros de lidarem com essas questões pode mudar, inclusive porque ambas envolvem questões muito graves de violações de direitos humanos. Uma última observação, que talvez coloque essa decisão em comparação com a do sistema prisional, né, num cenário mais complicado, é que na questão do sistema prisional havia uma unanimidade grande por parte dos poderes com relação às condições dos presídios, né? Já havia existido CPI do sistema prisional, dizendo que as condições eram terríveis, o CNOJ já tinha se manifestado, então existe um consenso com relação a isso, embora possa se tratar de um grupo bastante impopular, né, que são pessoas encarceradas, infelizmente. Nessa
ação sobre a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, existe um elemento político muito mais presente e menos consensual, né? Então, talvez ela também vá depender desse desdobramento político, da própria política regional aqui do Rio de Janeiro. Eu queria, para a gente se encaminhar para o final, a gente nas últimas semanas falou muito sobre a relação do Executivo com o Supremo. Essa foi uma semana em que esse tom da relação entre os dois poderes tem uma baixada. A gente não viu nenhum ataque por parte do presidente da República em relação ao Supremo, nem dos ministros. E houve até decisões bastante, como a gente já mencionou aqui, várias, que poderiam gerar essas faíscas. E uma delas é a do ministro Barroso, no mandado de injunção, dizendo claramente que o artigo 142 da Constituição, que foi muito discutido nos últimos dias, aí a gente falou também no episódio passado, não serve para convocar forças armadas para resolver crises políticas. E aí eu queria ouvir você, Diego, você e Tomás que escreveram bastante sobre isso, e a Ju também, sobre o 142 e sobre essa decisão do ministro Barroso em relação Executivo Supremo. Era um mandado de injunção, né, que a alegação principal seria de que está faltando alguma lei que detalhe o que seria então a função das Forças Armadas na ordem interna, para que alguma coisa que esse artigo garante aos cidadãos pudesse de fato ser acionada. E a resposta do ministro Barroso, na sessão monocrática, é que não falta nada nesse artigo, né? Ele já diz exatamente qual é o papel das Forças Armadas. Pode até ser uma questão de interpretação, mas essa interpretação não permite nenhum tipo de atuação, né, como poder moderador, ou ele aproveita para mandar esse recado claro para essas vozes mais radicais, alucinadas, que estavam fazendo essa interpretação totalmente contrária ao texto, à ordem constitucional brasileira, tudo. Mas ele também observa, ainda que, né, você tentasse procurar por a necessidade de uma lei, como o parágrafo 1º do artigo 142 diz que haverá uma lei para detalhar os procedimentos para a atuação das Forças Armadas internamente, essa lei já existe, então não há omissão legislativa, não há nada, é o que a gente tem claramente não permite o que muitas pessoas gostariam que fosse possível, não é constitucional, né, atuação fora do que a lei prevê para operações de lei e de ordem, garantia da lei e da ordem, e uma decisão monocrática, extinguindo assim o processo, que claramente já sinaliza uma posição, né? Essas decisões confirmam, né? É como se o Supremo tivesse construindo nas últimas semanas, por essas manifestações individuais, mas que se somam a um todo, é uma corte que rejeita os extremos, né? Rejeita os extremos da negação da ciência, da política pública minimamente justificada, rejeita o extremo de uma leitura de que as Forças Armadas têm algum papel relevante nos conflitos entre poderes na vida política nacional ordinária. Então, acho que essa é mais uma peça desse bordado que vários ministros vêm tecendo em declarações e decisões individuais, o próprio Barroso, inclusive. Juliana, você mencionou que tem uma ação com o ministro Fux também sobre esse ponto, né? Também no mesmo sentido de suprir uma eventual omissão ou dizer quando poderia ser e como poderia ser acionado o 142, é isso? Na verdade, ela é um pouco diferente, ela é uma ADI que questiona justamente a lei que regulamenta as Forças Armadas e as atribuições das Forças Armadas. Então, ela propõe uma interpretação da lei à luz da Constituição, em que aquelas possibilidades de ação previstas no artigo 142, elas só se deem nas circunstâncias já previstas pela Constituição. Então, estado de sítio, intervenção e estado de defesa. Isso é uma discussão interessante, né? Porque na medida em que a lei é usada como fundamento pelo ministro Barroso para rejeitar esse mandado de injunção que o Diego estava mencionando. Essa outra ação, ela questiona a lei em si, e ela é bastante restritiva, inclusive rejeita a possibilidade que vem sendo aplicada já há bastante tempo, que é a atuação das Forças Armadas via garantia da lei e da ordem para exercício de atividade subsidiária, de segurança pública, isso tudo. Então, é uma ação interessante que está sob a relatoria do ministro Fux. Tomás, eu queria perguntar para você se você acha que essa decisão dele, do ministro Barroso, no caso dessa falsa polêmica do artigo 142, se é um ponto final. Está superado esse assunto? Superado enquanto o discurso nessas redes
digamos, que apoiam o presidente Bolsonaro e que atacam o Supremo, eu acho que não. Acho que não é uma decisão do Supremo, no caso do ministro Barroso, mas que com certeza teria o respaldo do Supremo inteiro, de que isso não pode, que vai fazer com que eles achem que pode, né? Mas eu acho muito importante o que a Juliana falou, a sinalização de que, olha, já existe uma lei não previa isso, que nem poderia prever, e chamar atenção para o fato de que o que existe, inclusive, talvez seja mais inclusive do que a Constituição permaneça, né? A lei que existe talvez seja inconstitucional. Isso ainda está em aberto. Eu queria só lembrar uma coisa, então, já que a gente tocou no assunto anterior, né? A gente está falando de vista, do ministro Alexandre de Moraes, está falando de segurança pública, Rio de Janeiro, operações. Eu queria lembrar que o ministro Alexandre de Moraes liberou para a pauta, né? Ele tem uma ação no Supremo que discute legalização do uso de drogas, é uma ação de 2015, em que 3 ministros foram favoráveis em níveis diferentes à legalização do uso de drogas. O ministro Euri Zavascki pediu vista dela quando esse julgamento se iniciou, né? Ele, em 2015, né? Em 2017, o ministro Euri Zavascki falece, tragicamente, o ministro Alexandre de Moraes herda essa ação. Em 2018, ele libera essa ação para a pauta, e essa ação está liberada para a pauta, né, com 3 votos, inclusive, positivos. E uma decisão nessa ação poderia afetar substancialmente o mundo da guerra às drogas que existe no Rio de Janeiro e, portanto, ter impacto sobre essas eventuais essas operações todas que estão relacionadas com isso. Então, já que a gente está falando de vista, de ministro Alexandre de Moraes, e do fato de que o Supremo, talvez nesse momento, não tem talvez nem capacidade nem fôlego para entrar nessas questões, eu não imagino que isso vai ser pautado tão logo, seja pelo contexto do atual governo federal, seja pela atual crise de saúde pública, mas algo que está pendente desde 2015 com uma vista, que tem 3 votos no sentido que talvez da legalização em alguma medida desse uso, e que talvez, se isso fosse decidido, essas operações também, não só na medida em que elas existem, elas claramente não devem existir como elas acontecem. Tem problemas na sua realização, em como elas acontecem. Mas na medida em que o tráfico de drogas fosse potencialmente afetado significativamente por uma legalização, mesmo que parcial, talvez elas nem tivessem justificativa legal para acontecer, já que elas são operações com frequência relacionadas a isso. Eu mencionaria também não só as operações, né, Tomás, mas inclusive encarceramento de pessoas e mais gente dentro dos presídios que o Supremo declarou que estão em estado de coisa inconstitucional. A gente já viu até, não é sem precedentes, essa prática de um ministro pedir vista e o relator vai lá e truca com uma liminar monocrática. A gente já viu isso acontecendo em outros casos. Esse poderia ser um deles, mas o ministro Gilmar Mendes nunca adotou esse procedimento. Depois de um pedido de vista a perder de vista, ele viu com uma liminar por cima para atalhar uma decisão. Mas eu queria, já caminhando para o final, para nós elegermos aqui uma personagem, uma decisão ou um fato da semana, eu começaria dessa vez, depois abro para Ju, Tomás e Diego na ordem, mas eu mencionaria que não é a decisão mais importante, certamente, da semana, mas é um recado bastante interessante. O pedido de vista, novamente vamos falar de pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes no TSE, nas primeiras ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Essa é uma ação lateral, não é a mais importante, mas esse pedido de vista deixou para os assessores do presidente Bolsonaro uma mensagem de que esse é um processo, todas essas ações vão tramitar em um ritmo mais lento do que ele desejava. Alguns ministros até do governo me questionavam se poderia haver uma solução no TSE ainda no primeiro semestre, e eu fiquei me perguntando em que mundo que eles vivem para não perceber que essas ações vão se arrastar, inclusive andar par e passo, provavelmente, com a política, com a solução política para essa crise, e também com o inquérito de fake news. Mas queria passar para vocês, para mencionarem uma personagem, um fato, uma decisão da semana. Recondo, vou chamar a atenção, então, para o retorno... Você ia falar, Diego? Desculpa, te cortei. Ia falar do retorno do ministro Dias Toffoli para a cena, né? Para o palco, assim, digamos, voltando da sua
da sua intervenção médica e se posicionando, né, mais talvez incisivamente, não sei dizer, com relação ao governo, né, dizendo expressamente que não é mais possível atitudes dúbias do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele não está se posicionando como, digamos, o ministro Celso de Mello, né, que claramente não vê nenhuma dubiedade nessas atitudes, mas com relação à postura que ele próprio adotou no passado, talvez isso seja um passo em direção a uma oposição ao governo ou uma sinalização nesse sentido. Muito bom, Ju. Diego? Felipe, eu ia no TSE também, tinha separado isso. Sei do seu ceticismo cuidadoso com relação ao andamento desse processo no TSE. Não imaginei que você fosse selecionar esse como fato, mas você tocou num ponto muito importante e eu concordo absolutamente que esse pedido de vista coloca até mesmo essas ações que eram vistas como simples, né, como dali não viria ameaça, como um incômodo permanente, né? Então, acho que isso é um dado muito importante. Esse pedido de vista, ele transforma esse processo em uma outra coisa, ele cria incerteza. E onde há incerteza, há desconforto para o governo, ainda que a chance do TSE fazer alguma coisa seja baixa, essa é uma ameaça que hoje paira, diferente de zero a chance, né? Então, acho que isso foi muito importante, essa sessão e o que aconteceu nela. Então, só fazer um asterisco antes de passar para você, Tomás. Todo o encaminhamento e as conversas de bastidor dos ministros e o que eles já indicavam era de um arquivamento dessa investigação, que é da invasão de um perfil no Facebook de mulheres contra Bolsonaro. Alguém invadiu o perfil e colocou como mulheres a favor de Bolsonaro. Todos eles davam isso como certo, mas também há alguns fatores, né? O ministro Alexandre de Moraes tinha acabado de assumir o TSE, tem alguns problemas de condução do processo, o ministro Fachin abriu uma divergência no caso e tal, mas, de fato, ele levanta uma dúvida e a comparação que se faz, novamente, desses processos no TSE em relação à crise política é de que o TSE funcionará como uma válvula de segurança numa panela de pressão, em que há uma válvula específica, que é a normal de uma panela de pressão, que é a política resolvendo problemas de conflitos entre poderes. E a válvula de escape, a válvula de segurança, que só é acionada em situações muito específicas, seria o TSE. Essa foi uma metáfora cunhada pelo ministro Toffoli, quando ainda presidia o TSE, no caso da chapa Dilma Temer. Então, acompanhar para ver se que válvula que vai ser acionada e se essa crise política permanece até lá. Tomás, você. Bem, então eu vou destacar a centralidade do ministro Alexandre de Moraes em tudo isso, né? Foi ele que pediu a vista, é ele que conduz o inquérito que está sendo basicamente referendado pelo plenário, ou seja, os seus poderes estão sendo referendados e legitimados coletivamente pelo Supremo, e é ele também que decidiu sobre compartilhamento, já deu decisões importantes com o governo sobre questões de informação, mas eu diria, acima de tudo isso, e já que a gente não fala, algum tema que aparece sempre no Supremo, que a questão, já apareceu muito aqui, que tem a ver com impeachment, não poderia deixar de encerrar esse episódio sem chamar a atenção para o fato de que teve a abertura de um processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Witzel, que também está no centro dessas operações todas e dessa mortalidade da polícia no seu governo, não que tenha a ver com isso, que não foi por esses tipo de atitude e esse tipo de incitação que está sendo responsabilizado, mas talvez a gente tenha que falar de impeachment de governador aqui em breve, caso e provavelmente esse processo continue caminhando. Perfeito, gente. A gente volta semana que vem, certamente com a decisão do Supremo a favor do prosseguimento de inquérito das fake news e com novos desdobramentos. Vamos ver se esse clima de um pouco de pacificação permanece, senão vamos ter mais assuntos semana que vem. Obrigado, e a gente teve a participação especial hoje do Belchior, que é o gato da Juliana, que ficou ali atrás fazendo uma performance para a gente. Gente, até semana que vem. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais. Atentar contra um dos poderes, incitando o seu fechamento
incitando a morte, incitando a prisão de seus membros, incitando a desobediência a seus atos, ao vazamento de informações sigilosas, não são manifestações protegidas pela liberdade de expressão na Constituição